There was a handsome prince who set out on a quest to rescue a fair princess. For it was his destiny to climb to the highest room of the tallest tower, pull back the gossamer curtains to find her... What? Princess Fiona? She's on her honeymoon. With whom? They're off. Come on, Shrek, we don't want to hit traffic. On a new journey. Wow. To a distant land. Yeah, you working that hat. Where Princess Fiona... Well, this is it. This is it. ...can show off her new husband. Our daughter has married a monster. An ogre from a swamp. Well, I suppose that would be a fine place to raise the children. It's a bit early to be thinking about that, isn't it? Indeed, I just started eating. Harold! Shrek! Fiona! Donkey! It's so nice to have the family together for dinner. O público brasileiro já estava ansioso para a estreia de Shrek 2. Também não é para menos. O mundo inteiro já está se divertindo com a nova história do simpático ogro verde que encontra seu grande amor. Para se ter uma ideia, o filme já arrecadou quase 300 milhões de dólares, somente nos primeiros 13 dias de exibição nos Estados Unidos, estreando simultaneamente em mais de 3 mil salas do cinema, superando até as expectativas das estrelas americanas. Já na versão dublada aqui no Brasil, as nossas estrelas, Bussunda, novamente como Shrek, e Pedro Bial, estreando na dublagem no papel da irmã feia de Shrek, falam desta experiência. Divertido, muito divertido. Acho que a palavra é essa. Sonhar. Juntos. Por 5 minutos. Você podia não ser você. Só por 5 minutos! Pedro Bial e Bussunda já começam falando de um lado nada fácil, ou seja, as dificuldades que sentiram neste trabalho. Não é bem dificuldade, deve ser diferente de dublar um filme com pessoas de verdade atuando, pelo fato de que é desenho animado, então o próprio movimento dos lábios é já um artefato, um artifício dos animadores, né? Agora, eu fiquei impressionado vendo o original, como a boca dos personagens do desenho animado, elas fazem exatamente, as bocas fazem exatamente o mesmo movimento que faria a boca de um ator falando em inglês. Então, a dificuldade, às vezes, uma palavra que em inglês é muito pequena, em português é grande. Por exemplo, francamente, em inglês é frankly. Quer dizer, uma palavra que é muito rápida em inglês, em português é muito longa. Em geral é assim, quando você vai traduzir para o inglês cabe numa frase e você, para traduzir para o português, dá um parágrafo. Mas aí, junto com a diretora, a Marlene, que foi me orientando e tudo, e os conselhos aqui do Shrek, que é mais experiente nessa área, a gente foi chegando e adaptando, às vezes substituindo, procurando sinônimos, mexendo até no texto mesmo. Foi maravilhoso, assim, e se for dizer dificuldade é assim, de romper com a brincadeira da ilusão, de acreditar que é tudo de verdade. Eu vejo desenho animado nos meus plenos 5 anos de idade, entendeu? Então, para parar para jogar, que tem uma voz dublando, isso tudo para mim é mentira, é tudo mágico, fantástico, acontece de um jeito assim, ó. Não tem esse trabalho todo que a gente está vendo. Cara, eu acho que a maior dificuldade, para mim, não é bem a dificuldade, era a responsabilidade, porque as dublagens brasileiras são muito boas, nós temos dubladores excelentes e eu não sou um dublador profissional. Mas fui muito ajudado, principalmente pela minha diretora, Marlene Costa, e acho que deu para ficar bacana, entendeu? E agora, o que é mais, quer dizer, a dificuldade é ser você dar vida àquele boneco. Então, é uma coisa até que na primeira vez que eu fiz Shrek me impressionou muito, é como é que... É uma coisa que você vendo os desenhos, você não repara que é a respiração, né? Quando ele corre, quando faz força, você tem que fazer todos os sons não basta só falar as falas, você tem que fazer esses sons de respiração, de não sei o quê, para ele ter mais vida. Isso não é que seja difícil, não é o mais difícil isso, mas é o mais interessante, assim, quando você sente que o boneco está ganhando vida ali. Bussunda é tão
tão divertido quanto Shrek. Será que ele se identifica com o personagem? Eu me identifico muito com o personagem, embora eu não seja um ogro, entendeu? Também sou casado com uma princesa, que nem ele. Agora, me identifiquei desde o primeiro filme muito com o humor do personagem, o humor do filme, que acho que tem tudo a ver, um humor meio adolescente, inteligente ao mesmo tempo. Então, a coisa de você, as paródias com outros desenhos que a gente conhece, e a coisa do escatológico, de pum e tirar meleca, essas coisas, acho que tem tudo a ver com o humor do Cacete Planeta também, que é essa brincadeira de ser adolescente a vida inteira. Então, acho que isso o Shrek é parecido. Bussunda já havia dublado o personagem em Shrek 1. Será que foi mais fácil, mais difícil? Vamos conferir. Não, foi mais fácil, quer dizer, até porque o primeiro filme eu dublei em cima de uma voz guia em português, até porque eu estava inseguro e tal. Esse aí eu já fiz em cima do filme no original mesmo. E eu achei mais fácil porque eu estava mais solto no primeiro, na verdade, assim. Você faz o negócio e depois que você vai ver o resultado na tela. Então até o final eu estava muito inseguro e só depois que eu vi que as pessoas começaram a falar que ficou legal tal, que eu dei uma relaxada. Então, como o primeiro já tinha tido um bom resultado, esse foi mais tranquilo e mais divertido também, deu para me divertir mais. E as vozes de Shrek, na versão original, foram feitas por Mike Myers. Como o Bussunda trabalhou isso? Dublar um personagem que é feito pelo Mike Myers é uma responsabilidade tão grande que eu falei, não tenho que tentar fazer nada parecido com o Mike Myers. Acho que eles chamaram por ser o Bussunda, então eu fui na minha onda. Eu tentei dar a minha voz mesmo, a minha cara ao personagem, entendeu? Óbvio que ele é um pouco diferente, porque o Shrek, ele é muito, apesar de ser um ogro e ter essas coisas nojentas, ele é meigo pra caramba. Então, até no primeiro filme, muita gente estranhava, assim, a minha voz, eu tenho que fazer uma voz um pouquinho mais doce do que eu faço na televisão, entendeu? Mas eu fui mais por aí, eu fui mais pelo que é o Shrek mesmo do que pelo Mike Myers, que não tinha como imitar, não tinha a menor condição. Shrek e Cacete Planeta. Será que o Bussunda vê alguma relação entre os dois? Cara, todos os dois são muito divertidos. Agora, fazer o Shrek tem uma grande vantagem que eu não preciso me maquiar, não preciso me vestir de mulher, não preciso esperar o cenário ficar pronto. Então, quer dizer, eu chego aqui, faço a voz do bonequinho, ele já gravou tudo por mim. Ele vai receber a maior parte do cachê. Mas todos os dois são muito bons. Bussunda com Shrek. Será que nas ruas a criançada fez Bussunda pagar alguns saudáveis micos? Tem uma turminha de crianças bem pequenas, assim, que os pais mesmo, às vezes eu tô comendo, vem o pai com a criancinha assim, fala pra ele, olha, é a voz do Shrek, não sei o que. Aí eu sempre tenho essas coisas, é bem legal, porque é um público que realmente de 4, 5 anos, que não assiste o Cacete tarde, né? A criança dorme mais cedo, e que compraram DVD do Shrek, então são apaixonados pelo Shrek, sem conhecer o Cacete, é outro lado da fama. Já que Bussunda fez Shrek 1 e 2, será que houve alguma evolução de um pro outro? Acho que o personagem não evoluiu, porque o ogro não evolui. Nem tinha que mudar nada, porque o humor do primeiro já foi um sucesso no mundo todo. Acho que conseguiram manter o mesmo nível, que já é excelente. Na sua opinião, Bussunda, o que todos nós podemos esperar de Shrek 2? Acho que pode esperar isso, muita diversão, ir ao cinema, rir pra caramba, se divertir muito e ver uma história, como sempre, uma história de amor bonita entre um ogro e uma ogra. E a gravação, hein, Bussunda? Será que foi muito cansativo? Fala pra gente. Não aconteceu nada demais, a gente fica trancado num cubículo mandando texto aqui. E o legal foi assim, dessa vez eu não tinha nem visto o filme. Então você vai vendo, na verdade eu tinha que fazer assim, via a cena, ria, para começar a ensaiar, porque cada cena você vai
A gente ia rindo das piadas e tal, porque estava vendo pela primeira vez. Então, isso foi bem legal, assim, porque até eu não vi o filme todo até eu acabar de fazer a dublagem. Então, no último dia, eu tinha a curiosidade de como é que aquilo ia continuar, como é que a história ia continuar. Aí, quer dizer, na verdade, isso foi muito divertido, porque foi como se eu tivesse durante 3 dias vendo o filme. Pedro Bial dubla a irmã feia de Shrek. Na versão original, é o apresentador Larry King. Como ele trabalhou esse personagem? Não, eu entendi a ideia de escalar o Larry King para fazer a voz original da irmã do Shrek. Mas eu achei que eu tentar imitar ou seguir o estilo do Larry King, eu iria trair o Larry King, iria fazer mal o Larry King e iria trair a minha espontaneidade, meu jeito, meu estilo. Então eu entendi que a ideia era ter a voz de um homem, jornalista, uma voz meio conhecida de televisão e grave, mas que eu não procurasse fazer o Larry King, mas fizesse o Pedro Bial. Com esse equilíbrio de que vai ser engraçado para quem reconhecer, pô, é a voz do Bial, e para quem não reconhecer também vai ser engraçado, pô, mas que voz tem essa irmã feia, né? Então tem essas duas brincadeiras. Todo mundo sabe que Pedro Bial comandou as 3 edições do Big Brother Brasil. Será que isso ajudou na dublagem do filme Shrek? É difícil comparar, dizer se uma coisa é mais divertida do que a outra, mas o fato é que eu não estaria fazendo a dublagem da irmã do Shrek se eu não tivesse feito o Big Brother. Porque o Big Brother me fez um grande serviço, prestou um grande serviço à minha pessoa, não só como profissional, mas como ser humano, de não me levar tão a sério, de brincar comigo mesmo, de aprender a rir de mim mesmo. E nesse sentido, a liberdade que o Big Brother me deu de brincar, de flertar com o humor, de me divertir fazendo televisão, tornou possível eu fazer a dublagem me divertindo e fazer a dublagem de um personagem de desenho animado. Agora uma dúvida, Bial. Será que o público vai descobrir que a voz da irmã feia é sua? Eu, como espectador, o meu palpite é de que as pessoas vão falar, eu conheço essa voz, mas não vou identificar, assim, a maioria não vai identificar, é do Pedro Bial, assim. Vai ter um certo estranhamento de que eu conheço essa voz, mas aí já passou, você está envolvido no filme, no meio da história de um filme, entra um personagem, então acho que não vai dar tempo de falar, é o Pedro Bial. Talvez a minoria identifique na hora, os ouvidos mais treinados, os profissionais. Eu acho que o grande público mesmo vai, eu conheço isso, mas aí já passou, a história já continua e tal, aí quando entrar os créditos lá no final, era a voz daquele mané, cara. O que será que Bial achou do filme Shrek 2? Será que dá para falar um pouquinho pra gente? Eu não vi o Shrek 2 ainda inteiro, mas me lembrando do primeiro, que eu adorei, amei, dei gargalhadas, me emocionei, e o pouco que eu vi do 2 o Shrek é uma história que dá muita liberdade, assim, não está fechado numa historinha, é meio... trabalha com nonsense, mistura personagens de todas as histórias e tudo isso acaba fazendo um coquetel divertidíssimo e de grande liberdade narrativa. Eu acho que é um exercício de liberdade criativa e que, como uma coisa chama a outra, que também remete o espectador ao sonho, bota a gente para sonhar. Esse negócio de dizer que só o livro, quando você lê, é que estimula a imaginação, não. Imagens na tela também sugerem mais 300 imagens, cada imagem sugere mais tantas. Imagem gera imaginação também. Então, eu acho que, pelo que eu vi do Shrek 2, não vi tudo, tem muito esse compromisso com a imaginação sem freios, sem limites, sem barreiras, que é a imaginação infantil que todos nós gostaríamos de nunca perder. Agora deixe todo mundo mais ansioso ainda, Bial. Fale um pouquinho do que podemos esperar do filme Shrek 2. Diversão, gargalhadas, romance, magia e uma mulher muito feia, porém com uma voz encantadora. Já deu para perceber que você adorou essa experiência. Repetiria a dose, Bial? Eu repetiria, sim. Gostei e fiquei até com um certo gosto de quero mais, porque a participação foi pequena. Eu repetiria, gostei muito. Agora
você, marinheiro de primeira viagem, a gravação demorou muito? Fala a verdade pra gente, Bial. Foi vapt-vupt, foi muito rápido, foi muito mais rápido do que eu imaginava. Primeiro porque as participações eram pequenas, mas principalmente porque a equipe era muito boa, o equipamento estava tudo certo, foi surpreendentemente rápido. DreamWorks Pictures presents Excuse me, I'm looking for the ugly stepsister. Old Friends Shrek and Donkey on another whirlwind adventure. and a few surprises. Pray for mercy from Puss in Boots. Fear me if you dare. I'm sorry, the position of annoying talking animal has already been taken. They're coming soon to a theater near you.